Amém. Graça e paz. Boa noite. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. O tema da minha mensagem hoje é a família do cristão. Colossenses 3:18, que diz o seguinte: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, literalmente escravos aqui, né? Vós, escravos, né? Trazido por servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade do coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, irmãos, aqui está o tema, a família do cristão. Na verdade, não é só a família do cristão, né? É qualquer família. A família é uma instituição divina, ou seja, Deus criou a família. Criou, inclusive, antes do pecado, né? E aí, a família só pode funcionar bem, as pessoas da família só podem ser felizes se cada pessoa da família fizer o seu papel designado por Deus. E nesse caso aqui, a família vai falar aqui do marido e da mulher, né? Aí vai falar dos filhos, aí vai falar dos servos, porque na verdade esses servos aqui era uma sociedade escravocrata, né? Assim, uma sociedade onde a escravidão era vista como normal. Por isso que Paulo orienta como os escravos deveriam se comportar. Por assim dizer, ele regulamenta a escravidão. Eu sempre digo que a Bíblia, ela não condena a escravidão, ela regulamenta. E aí ele fala também para os senhores, né, que é o dono dos escravos, como é que eles deveriam também se comportar. E aí eu não sei se vai dar tempo eu falar de todos os componentes da família. Eu acho hoje seria até desnecessário falar dos escravos e dos senhores, porque na verdade eu acredito que, tipo assim, a empregada doméstica, que é chamada de secretária, eu não sei se a legislação hoje já dá outro nome, não se encaixa na figura do escravo e do senhor. Eu acho que hoje, só numa sociedade realmente escravocrata, é que essa parte dos escravos e dos senhores se aplica, né, para ser sincero. Portanto, nos sobra o fato aqui de nós falarmos do marido e da mulher e dos filhos. Mas eu quero hoje começar pelos filhos, né? Porque se não der tempo, pelo menos eu quero falar a parte dos filhos. Eu já observei que o apóstolo Paulo, ele fala das orientações para a família na carta aos Colossenses, ele fala na carta aos Efésios, e Pedro, na sua primeira epístola, fala também dos mesmos assuntos aqui da família.
pelo menos tem essas três cartas, né, que tratam desse assunto. Eu quero dizer aos irmãos aqui que, diante da nossa sociedade, eu acho que esse microfone está falhando por algum motivo, né? Se ele continuar assim, vamos ter que trocar. Então, diante da nossa sociedade moderna e pós-moderna, que às vezes não crê na Bíblia, não pratica a Bíblia, e até mesmo na igreja, há pessoas que não veem as orientações da Bíblia como padrão para que a família funcione. Mas nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e já que foi Deus que criou a família, a única maneira de uma família ser feliz, ou ser bem sucedida, é se cada uma das pessoas que compõem essa família fizer aquilo que Deus determinou dentro da família. E aí eu vou começar pelos filhos, porque a parte do marido e da mulher já está muito batida. Se der tempo eu chego lá, né? Colossenses é que fala de maneira mais resumida. Praticamente ele usa um versículo só para definir as obrigações de cada uma dessas pessoas. Então, verso 20, Colossenses 3:20, olha só: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Se nós formos observar em sentido absoluto, olha só: obedecei em tudo a vossos pais. Parece um exagero, né? Peraí, mas em tudo. Afinal, os pais são humanos. Será que em algum momento algum pai ou alguma mãe não vai dar alguma ordem absurda a qual o filho não está obrigado a obedecer? Mas só que, antes de mudar a palavra de Deus, nós temos que ter muito cuidado, né? Estamos lidando com a palavra de Deus. Então vamos entender que ele está falando no sentido absoluto. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Eu quero dizer que quando fala Senhor, Senhor geralmente é Jesus, né? Então é agradável a Jesus que cada filho obedeça em tudo aos seus pais. É o que esse versículo está dizendo. Só que eu quero consultar também o que o mesmo apóstolo Paulo fala em Efésios, que ele expande mais o mandamento em Efésios. Efésios capítulo 6, veja só. Verso 1: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Agora, vou comentar um pouquinho, peraí. Lá ele diz para obedecer em tudo a vossos pais. Aqui ele está dizendo: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. O fator complicador aí é esse, no Senhor. O que significa que os filhos devem ser obedientes aos seus pais no Senhor? No Senhor, eu entendo que significa no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, crente, está falando aqui, entendo eu, embora eu for olhar os comentários, não concordo com isso, mas às vezes os eruditos também se enganam, né? Aí eu vou dar a minha opinião. Eu creio que quando ele está dizendo aqui, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, significa pais crentes. Eu vou inclusive comparar com outro versículo que está em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, que fala do casamento, eu vou ler só o versículo 39, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ou seja, com crente, ele está dizendo aqui. Então, quando Efésios 6:1 diz que filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, acho que é razoável entendermos que significa pais crentes. Por isso que em Colossenses ele diz: obedecer em tudo a vossos pais. Porque ele entende então que o Espírito Santo que está usando ele, que um pai crente ou uma mãe crente
não vai dar alguma ordem absurda para o seu filho, né? Vai criar um problema aqui, porque o pensamento é o seguinte: vossos pais no Senhor, e os pais que não são crentes devem ser obedecidos em tudo? A impressão que eu tenho é que não, porque um pai que não é crente, ou que adora um outro Deus, ou que tem outros valores, ele pode dar alguma ordem absurda que o filho não poderia obedecer, tipo assim, adorar um ídolo, que é algo que contraria o mandamento de Deus, né? Mas vamos continuar aqui explorando Efésios 6:1. Ele diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Lá em Colossenses ele diz: porque isto é agradável ao Senhor. E aqui ele diz: porque isto é justo. Então é justo que os filhos obedeçam aos seus pais. Aqui eu creio que está se referindo pai e mãe no Senhor, porque isto é justo. E o povo de Deus tem que fazer justiça e juízo na terra, né? Continuando em Efésios 6:2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui é a honra da obediência, né? Existem várias maneiras de honrar alguém, e no caso aqui é a honra da obediência. Tem outros lugares que a honra é corban, ou seja, a oferta em dinheiro, é o sustento financeiro, né? Mas no caso aqui é a obediência. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, irmãos, olhando aqui para os filhos, né? Os filhos podem ser filhos crianças, podem ser filhos adultos, mas à luz da sociedade moderna ou pós-moderna, da pós-modernidade, à luz dos valores que nos rodeiam, dos valores que nos são impostos, como é que nós vamos obedecer a esse mandamento da palavra de Deus? Os filhos fazendo a sua parte para que a família funcione bem, para que a família seja feliz, para que a família seja abençoada por Deus, né? É essa parte aí. Agora, voltando de novo para Colossenses 3, verso 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eu creio que Deus é sempre justo. Então Deus não coloca um fato dos filhos obedecer aos pais e deixa os pais sem nenhuma responsabilidade. Aqui, agora, a palavra de Deus está colocando uma responsabilidade nos pais. Aqui está falando de pai e mãe. Não irriteis a vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. E aí nós temos que nos encaixar. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, quando eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu não estou dizendo que eu pratico isso tudo aqui, não. Porque quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou pregando para mim também. De repente eu percebo que eu estou falhando em alguma dessas áreas, e aí eu preciso me consertar também, né? Por isso que eu não estou aqui dando carão nos irmãos, não estou repreendendo os irmãos, nem censurando os irmãos. Eu estou ensinando os princípios da palavra de Deus, para que cada um de nós assuma a responsabilidade pela sua parte que Deus deu, para contribuir na felicidade geral da família. Então aqui agora ele está falando com os pais. Vamos lá para Efésios, para ver o que ele fala para os pais aqui. Vamos lá. Efésios 6:4. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, essa questão dos filhos, né? Os pais devem: não irriteis a vossos filhos, né? Ou então, não provoqueis a ira a vossos filhos, desde pequeno, ou até quando já forem grandes, mas quanto menor esses mandamentos forem praticados, melhor. Mas os pais também não têm, tipo assim, domínio absoluto, autoridade absoluta sobre os filhos.
né? Então, alguns pais e mães podem de repente, por uma questão de soberba ou de ignorância, se achar donos dos filhos, que na verdade não são, ou achar que podem tratar os filhos de qualquer maneira. Na verdade não pode, porque Deus não vai aceitar. É necessário que os pais respeitem os filhos, tratem os filhos com respeito, como possuidores de dignidade, ainda que não sejam adultos, mas já são a imagem e a semelhança de Deus em formação. Por isso que os filhos merecem respeito, né? Eu sou contra mimar filho. Até onde eu sei, eu nunca mimei filho, mas eu sempre respeitei os filhos. Respeitar não significa concordar com tudo que fazem, né? Mas respeitar, tratar como ser humano, no nível da responsabilidade que a idade impõe, né? Mas os pais têm: não provoqueis a ira aos vossos filhos, né? Está dizendo, para que não fiquem desanimados. Então, nós que somos pais e mães aqui, temos que ter cuidado ao lidar com nossos filhos, para não ultrapassarmos os limites que a palavra de Deus está colocando, para provocar nos nossos filhos alguma reação de ira descontrolada pelo abuso de autoridade que os pais podem estar cometendo contra os filhos. É a orientação que a palavra de Deus está dando. Os pais não devem ter medo dos filhos nem as mães, mas tratá-los com respeito. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Tipo assim: meu filho, faça isso. Por quê? Porque sim, porque eu estou mandando. É um abuso de autoridade. Explique, né? Não, vou lhe explicar. É por causa disso, disso e disso. Agora, eu quero comentar duas palavrinhas que já aparecem aqui, porque me parece muito grave. E nessa minha tradução aqui, está mais grave ainda. Está aqui, ó. Verso 6,4, Efésios 6,4. Vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Agora eu vou comentar essas duas palavrinhas aqui. Em algumas traduções, no lugar de doutrina, está disciplina. O correto é disciplina, não é doutrina. Para mim, doutrina está totalmente errado, como está na minha Bíblia aqui, respeitando os tradutores, mas não sou obrigado a concordar com aquilo que eu entendo que está errado, né? Não é doutrina, mas disciplina sim. Agora, o que é disciplina? Nós temos que saber. Se eu fosse perguntar a qualquer um dos irmãos aqui o que é disciplina, é possível que haveria várias respostas para dizer o que é disciplina. Creio que disciplina é correção, né? A palavra correção é usada especialmente em Hebreus capítulo 12, quando está falando exatamente de educação de filhos. Mas a palavra é disciplina e admoestação. A palavra admoestação é mais fácil eu explicar para os irmãos o seguinte: a palavra admoestar, que ela aparece aqui, ela é sinônimo de repreender. Tem até aquele livro, O Conselheiro Capaz, que fala da confrontação nutética. Nutesia é a palavra admoestação, e nutesia é repreender, é uma confrontação verbal. Então, há horas que nós precisamos ter uma confrontação verbal com os nossos filhos. Quanto menor eles forem, mais fácil será esse confronto, né? Porque à medida que os filhos vão ficando adultos, eles já ficam quase em pé de igualdade conosco. Então, ter uma confrontação verbal, ou admoestar, ou repreender os filhos, fica mais difícil. E quanto mais cedo eles forem admoestados, por isso que ele está dizendo aqui, ó, criai-os na admoestação do Senhor. É preciso que os pais não tenham medo dos filhos, porque senão eles vão contribuir para a perdição deles, para o prejuízo deles, para o sofrimento deles. Não pode ter medo dos filhos. Por mais forte que tenha a personalidade dos filhos, mas há necessidade de admoestá-lo, nutesia, confrontação nutética, repreensão verbal. Agora, a palavra disciplina é paidia, e a palavra paidia, ela tem várias conotações, né?
Mas eu creio que a conotação que se aplica melhor, vou até procurar aqui, castigo ou correção. Castigo, tem uma conotação de castigo, né? Antigamente, quando, por exemplo, eu era criança, era normal os pais terem um cinturão, uma sola ou uma palmatória na parede para disciplinar seus filhos, ou seja, castigar, corrigir. Até nas escolas, eu já não sou muito a favor de ir nas escolas, né? Mas havia nas escolas as professoras e os professores que castigavam, disciplinavam os alunos com a palmatória. Eu realmente não sou muito a favor, não sou a favor disso não, acho que isso não está de acordo com a Bíblia não, mas os pais sim. Então, eu creio que essas duas palavrinhas aqui, que os pais devem educar seus filhos, a palavra paidia, que significa disciplina, mas essa disciplina tem uma conotação de castigo físico, e a admoestação nutesia, que é corrigir com palavras, repreender, confrontação nutética. Até porque toda a linguagem da Bíblia consiste de duas coisas. Jesus começou a fazer e ensinar. Ensinar é com palavras, e fazer é a prática, no caso aqui a parte física, né? Moisés era poderoso em palavras e em obras. Palavra é o discurso, é a palavra, e obras é o que ele fazia mesmo. A disciplina com as crianças vai nessas duas direções, olha. Você corrige com palavras, a repressão, para corrigi-las com palavras, e também com o paidia, que é o castigo, a correção. Eu vou procurar aqui, no Antigo Testamento, tem alguns versículos em Provérbios que vai falar muito a respeito desse assunto. Vamos ver aqui. Provérbios 13, 24. Olha só. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama cedo o castiga. Linguagem do livro de Provérbios, né? O que mais aqui? 19, verso 18. Provérbios 19, verso 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que a tua ira se exceda a ponto de matá-lo. Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança. Olha aí, irmão, o sentido da palavra disciplina aqui sendo explicada. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha a gravidade. Se os pais falharem na educação dos seus filhos dentro desses dois parâmetros que a Bíblia diz, paidia, é a disciplina, aqui fala de vara, disciplina, e o outro parâmetro é com palavras, admoestar, é repreender. Se os pais falharem, poderão estar contribuindo para que os seus filhos vão para o inferno, é o que está dizendo aqui. Então, eu estou abordando dessa questão da família do cristão, porque na nossa sociedade moderna aqui, pós-moderna, eu tenho que dizer que é pós-moderna, pós-modernidade, né? Esses valores já foram todos para o lixo, já foram todos para o ralo.
não é mais aceito pela sociedade. Existem até leis que proíbem castigo físico nos filhos. E aí depois, quando nós herdarmos uma sociedade de pessoas indisciplinadas, pessoas que não foram corrigidas, sujeitas a todo tipo de abuso, de comportamento, a pessoa, eu sempre digo, o segredo está lá na infância, de uma nação. E se os pais falharem na educação dos seus filhos quando eles são pequenos, vão contribuir para a destruição deles e vão gerar uma sociedade de pessoas destruidoras, indisciplinadas, que tanto vão destruir a si mesmo como a própria sociedade. Quem é que planejou isso aí? Satanás. A gente sabe muito bem que Satanás está por trás de tudo isso aí, mas só que quem não acredita em Deus também não acredita em Satanás, né? Então, para que a família seja uma família bem-sucedida, feliz, é necessário que os pais façam a sua parte em relação aos seus filhos e os filhos façam a sua parte em relação aos seus pais. Voltando a Colossenses agora, capítulo 3, verso 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. É só isso que ele diz aqui, né? Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. O apóstolo Pedro, ele vai se estender longamente. Na primeira carta de Pedro, 6 versículos ele vai usar. Primeira carta de Pedro 3, de 1 a 6, ele vai usar para descrever como deve ser a sujeição da mulher ao marido. Usa até Sara como sendo modelo, né? Então, e aí só que na primeira carta de Pedro, já no capítulo 2, ele vai começar mandando, vamos lá dar uma olhada, né, para depois os irmãos aprenderem aí onde é que está o texto. Primeira carta de Pedro 2,13. Atente para a palavrinha sujeitar, olha só. Primeira carta de Pedro 2,13. Sujeitai-vos, sujeitar-se, né? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Por amor do Senhor Jesus Cristo, Senhor é Jesus, né? Quer ao rei como superior, quer aos governadores como poder enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Então, quando o apóstolo Pedro agora está falando para a igreja, né? Lá para a igreja, porque Pedro escreve aos peregrinos da diáspora, os judeus crentes da diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele está dizendo: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por amor do Senhor. Ele está falando do imperador romano, né? Sujeitai-vos a toda a autoridade humana. E aí ele fala também dos governadores, tipo assim, César era a autoridade maior, o imperador romano. Pôncio Pilatos e Herodes eram os governadores que estavam na base da hierarquia, mas também era a autoridade, que aqui Pedro está dizendo: sujeitai-vos a essas autoridades. Observe que a palavrinha sujeitar-se aparece repetidamente, é uma hierarquia, né? Na obra de Deus, toda a criação de Deus, ela obedece a uma hierarquia, e a palavra hierarquia é uma palavra de cunho religioso. Hieron significa templo, que representava os níveis de autoridade diferentes na ordem sacerdotal. Aí vem, irmãos, ultimamente eu tenho pregado nessa direção. O cristão é sinônimo de uma pessoa obediente, submissa. Começa sendo submissa a Deus, né? Mas sujeitai-vos. E a mulher em relação ao marido, aqui. Só que vai dizer do marido também, né? Para não ficar batendo só nas mulheres. Eu vou ter que falar das duas coisas ao mesmo tempo para não ofender as mulheres, né? Colossenses 3, 19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Olha só, Deus é justo, Deus é justo. Colocou um fardo sobre as mulheres? Colocou. Mas colocou um fardo sobre os homens? Colocou. Já imaginou isso? Os maridos, tem algum marido aí? Tem alguns maridos aqui, né?
Vós, marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Você já se irritou contra a sua mulher? Está dizendo para não se irritar, né? É fácil? Depende da mulher, né? Assim como eu acho que a mulher, para se sujeitar, é se subordinar, se colocar debaixo da autoridade de um homem bom, eu acho que talvez não seja tão difícil para a mulher. Mas e se for um homem ruim? E se for um homem cruel? E se for um homem insensível? E se for um homem grosseiro? Deus está dizendo assim: não importa, a mulher deve se sujeitar. Aí eu pergunto, irmãos, a nossa sociedade aceita isso? Não. Eu acho que nem a igreja aceita mais isso. Só que nós não temos saída. Nós estamos debaixo dos mandamentos de Deus, das ordens de Deus, dos princípios que Deus estabeleceu para que Satanás não destrua a família. Ou nós fazemos isso, ou Satanás pode destruir a família e consequentemente a sociedade. Então não podemos discutir com o mandamento de Deus. O mandamento de Deus são mandamentos imperativos, não são opcionais, né? Aí eu estou colocando diante dos irmãos aqui, acho que todos nós já sabemos disso, mas precisamos ser lembrados constantemente para que nós pelo menos tentemos fazer a nossa parte dentro da família, a fim de contribuir para que a família seja feliz, né? Todo mundo quer uma família feliz, né? Mas está aqui, o segredo é aqui, cada um fazendo a sua parte. E a palavrinha sujeitar-se é a palavrinha que aparece em todo lugar aí. Essa parte dos maridos amar as mulheres, porque não vou ter tempo para ir lá em Efésios, mas lá vai dizer assim: como é que o marido ama a mulher? Tirando essa parte de não se irritar contra ela, provendo para ela comida, bebida e roupa. Ou seja, ama o teu próximo como a si mesmo, é isso aí. Ele tem até uma mensagem que é: a mulher é o próximo. E não se irritando contra ela, né? Então, será que nós queremos ter uma família feliz? Não tem atalho. A culpa não é dos irmãos, né? O que eu vou falar agora aqui, eu não estou botando a culpa em ninguém, porque nós sabemos o que nos ensinaram, o que aprendemos. Mas eu vou dizer uma coisa aqui: se nós não obedecemos esses mandamentos aqui em relação à nossa família, não adianta ungir a porta com óleo, não adianta ungir nada com óleo, porque não vai substituir a obediência. Então, é fácil? Não é fácil. Mas eu percebo o seguinte: enquanto Paulo fala sobre esse assunto, Pedro também fala. E aí eu vou ler um versículo aqui, que Pedro, no meio dessas suas orientações sobre a família, ele vai falar, mas eu creio que é para a igreja. Ele diz assim, primeira carta de Pedro 5, verso 5, diz assim: semelhantemente vós, jovens. Eu creio que esse mandamento que Pedro fala, semelhantemente vós, jovens, corresponde a que Paulo está falando duas vezes, vós, filhos. Aqui Pedro fala, vós, jovens, mas já no contexto da igreja agora, e não só da família, né? Diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Aqui é presbíteros, ou seja, os pastores, que é a autoridade espiritual, né? E sede todos sujeitos uns aos outros. Essa expressão uns aos outros não significa confusão assim: eu sou sujeito a um e um é sujeito a mim. Não, é sujeitar-vos uns aos outros, que significa, dentro do contexto da igreja, na escala hierárquica que Deus estabeleceu, nós cumprimos a nossa parte na sujeição. Os filhos sejam sujeitos aos pais, as mulheres sejam sujeitas aos maridos, os maridos amando as mulheres, não se irritando. É dentro dessa categoria, não é confusão, né? Aí ele diz aí, e aqui que eu acho que está a chave, diz assim, olha: e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe por que nós não gostamos de nos submeter a ninguém?
por causa do orgulho. Quando a raça humana caiu no pecado, a raça humana foi toda contaminada pelo primeiro pecado da criação, que foi o orgulho. Satanás caiu lá do céu por causa do orgulho. Elevou-se o teu coração por causa da tua sabedoria, né? Da tua beleza, do teu esplendor. Então, o primeiro pecado da criação de Deus foi o orgulho, foi no céu. E quando o homem caiu, toda a raça humana foi contaminada pelo orgulho. É por isso que nós não gostamos de obedecer, nós não gostamos de estar submisso, nós não gostamos de subordinar ninguém. E aí a gente inventa mil desculpas, mas o motivo está aqui, ele está dizendo. Revestido de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pedro vai falar, no capítulo 2, que eu já estou terminando, que Jesus fez exatamente isso. Quando ele era ameaçado, ele não ameaçava. Ele foi como um mudo cordeiro para o matadouro, e que ele é o nosso modelo de sofrer em silêncio debaixo de uma situação opressora. Ele deixou exemplo para que sigais as suas pisadas. Isso é fácil? Não é fácil não. Não é fácil não, é muito difícil. Mas nós temos que ser realistas. Você acha que eu gosto de estar subordinado a alguém? Não, ninguém gosta de estar subordinado a ninguém. Nem os filhos gostam de estar subordinados aos pais. Sujeitar-se é um ato de humildade e de fé. Mas quando nós conseguimos, é uma bênção. Deus nos abençoa. De vez em quando eu me lembro desse versículo aqui, é um versículo que eu não esqueço, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, eu não sei se eu vou dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Um certo pregador disse: a mulher segura o homem na cama e na mesa. Aí eu olhei para a Bíblia e olhei para a experiência humana e eu pensei, isso não está certo. Ninguém segura ninguém dessa maneira. Mas humildade. O que segura casamento é humildade. O que segura a harmonia da família é humildade. Só humildade é que pode blindar a família, já que estamos na época de casamentos blindados, né? Está aqui o ensinamento da Bíblia, é humildade. Porque esse é o ensinamento da palavra de Deus para salvar a família. E nós somos ser realistas. Só que tem coisas que são tão difíceis de fazer que nós não temos coragem de dizer, porque achamos que é um jogo pesado demais. Mas nós temos que dizer, porque pelo menos alguns podem até tentar, né? Porque é a única saída, não tem outra, não tem alternativa. Então, quando eu falei que ia falar sobre a família do cristão, não é só a família do cristão não, é qualquer família, é instituição divina, só sobrevive e será bem sucedido e feliz nesses termos. Vamos orar, né? Fique em pé, irmão.